Tudo bem? Oi, David. Carinha conhecida, você não tá faltando aula não, né? Da Não, não, noite? Hoje não muito. temos, né? Hoje é livre, livre entre parênteses. Pessoal, me contem como é que vocês estão, animados para nossa primeira aula. Eu tô muito. Eu passei o dia pensando no checklist que eu vou fazer com vocês hoje, hein? Boa noite, tô vendo aqui o chat. Vamos lá. A ideia é a gente conectar, né, toda quinta-feira, às 9 horas da noite, ter esse momento, digamos que muito produtivo. Eu sempre vou bater na tecla que tem que ser algo produtivo, até porque vocês estão por aí cansados de trabalhar, por aí cansados de estudar, de treinar, fazer checklist. Então, vocês vão chegar aqui nesse momento. E literalmente eu quero que vocês, na segunda-feira, já comecem a pensar: nossa, vai ter um encontro quinta-feira. E não faltem, né? Então tem que ser uma coisa muito boa, tem que ser proveitosa, né? Então eu vou dar tudo de mim para esses momentos aqui, onde a gente vai ter encontros toda semana, até o dia da prova, que a gente não sabe quando que vai ser. Tenha muito aproveitamento, tá? Seja um checklist muito inédito, de um tema que eu tenho certeza que vai estar na prova de vocês. Eu não sei se a gente tem alguém aqui que participou de um aulão que eu dei. Assim, eu espero que não, porque eu quero que todo mundo aprove logo essa prova, né? Mas eu não sei se tem alguém aqui que participou de um aulão que eu dei uma semana antes da prova, da edição anterior. E eu fiz um checklist só. E foi um checklist só para cair idêntico lá no dia da prova. Não tô falando que eu sou nenhuma bruxa e nem que esse checklist, por exemplo, vai estar lá no dia da prova. Mas não tem como a gente não treinar um checklist que vai estar lá na prova. Porque eu tô sempre tentando buscar o tema que tem mais a cara do Revalida, o tema que tá mais no nosso dia a dia. Então, eu fiz uma estação de úlcera péptica perfurada e Sim, eu tive. eu já mostrei para na época, né, para os alunos que participaram da live, que o Revalida ele ia mudar o padrão de fazer as perguntas. O Pepe não ia vir assim, ó, perguntou doenças, perguntou medicações, porque isso é o nosso esqueleto, é onde a gente sabe que a partir dali tem que vir o raciocínio clínico de perguntar que doença, que remédio. Então, a úlcera péptica perfurada para você ter uma úlcera que perfurou, previamente, que tipo de doença você tem que ter? Poxa, uma úlcera, né? Uma gastrite, um refluxo gastroesofágico, que são doenças que evolucionam para uma úlcera perfurada, é o mais comum. E como era um paciente jovem, né? Tanto na minha estação como na do dia do Rivalida, que foi idêntica, gente, idêntica, ele utilizava muito anti-inflamatório. Então você não tem que perguntar que remédio você usa. Não, tem que ir direto. Só que isso não vem de um dia para noite, tá, gente? Não vem com números de checklists, até porque quem faz muito checklist acaba, querendo ou não, ficando mais quadrado, ficando mais robótico. E a robotização nessa prova, de certa forma, ela é legal, tá? Eu não vou contra a robotização, até porque a gente cria uma certa estratégia de repetir as coisas em blocos, de ser robô mesmo. Só que o Revalida já percebeu. É tanto que, olha o que eu escutei dos alunos e do pessoal que está lá no meu grupo, tá? Os atores, o que que eles estão fazendo agora? Quando a gente, né, hein, Renata? Você quer falar alguma coisa? Ó, tá, deixa eu desativar o som então da Renata, já que ela não quer falar comigo. Então, pessoal, olha o que que vocês precisam estar preparados para essa prova agora. O Revalida já notou que tá todo mundo meio robótico, repetindo. E não é isso que ele quer. Ele quer raciocínio, ele quer que a gente consiga pensar lá no dia. O que que ele tá fazendo agora? Preparando os atores e as atrizes que estão lá no dia. Isso não é da minha cabeça, não são vozes do além, são os meus alunos, são pessoas que estão ali no meu grupo que compartilham a experiência e por eu estar metida 24 horas do dia, eu acabo pegando essas informações para trazer para vocês. Os atores agora falam assim: doutor, calma, uma coisa por vez. Alguém que fez essa prova viveu isso? Sim. Então, pronto, David, você fez a prova, né? Você compartilhou comigo que já vai ser a sua segunda vez, né? Sim, era muito direcionado, ou seja, não era perguntar que medicação em geral, né? Uhum. Se você toma AINES, assim, né? Bem pontual. Bem pontual.
E você concorda? Você chegou a pegar alguma estação que quando você falou assim, ó, você tem náuseas, vômitos, constipação, diarreia, tosse, falta de ar? O ator falava assim: calma, doutor, um por vez. Ou calma, não entendi o que você perguntou. Porque eu recebi relatos e eu fiz alguns recursos dos nossos alunos que eu vi os atores falando assim. Então, calma, eu não entendi. Como se eles não fossem mais responder quando a gente pergunta em muitas perguntas, aquelas coisas excessivas. Então, a gente tem que estar preparado para isso também. Porque lá no dia, qualquer coisa que fuja do nosso controle, e é claro que tudo vai fugir do nosso controle, a gente não tem controle de nada, vai, querendo ou não, atrapalhar, né? Vai atrapalhar. Se você faz umas perguntas, tipo várias perguntas, porque eu tenho alunos que na mentoria, né, na mentoria dos grupinhos, eles vêm igual a metralhadora. E eu falo, gente, calma, eu tô com o meu script aqui, ó. Eu não vou conseguir lembrar do que você me perguntou. Imagina eles que estão lá no dia, que tem uma folha, mas eles ficam com a folha assim, ó, tentando não ver muito essa folha. Então, é fazer perguntas em blocos? Sim, mas em blocos de três. A gente precisa perguntar, gente, as coisas de maneira organizada. Se você está no motivo de consulta, acabou de perguntar, por exemplo, sobre a mancha, ou está no meio das perguntas de mancha e vai lá nos antecedentes pessoais e volta e perguntar alguma coisa da mancha de novo, e depois volta e pergunta sobre os hábitos e volta de novo e pergunta da febre, você não está tendo organização nas suas perguntas. E isso pode te custar caro lá no dia, porque o ator, ele não está acostumado a responder a mesma coisa. Ou a verdade pode ser o oposto. Ele já respondeu tantas vezes a mesma coisa que ele, tipo, já não lembra se te respondeu algo, se não te respondeu algo. Então, a dica inicial da nossa estreia desse grupo de estudo, que eu tô muito feliz, tá, gente? Eu me arrumei, é tipo compromisso, hein? É um encontro especial que eu vou ter com vocês toda quinta-feira. Para estrear esse grupo de estudo vocês podem ser robô? Ok, podem ser robô, mas tomem cuidado com essa robotização. O Revalida quer raciocínio clínico e para isso você precisa ser mais flexível. Segunda dica muito importante: quer perguntar em blocos? Pergunte, é essencial para otimizar o seu tempo lá no dia. Mas não pergunte em blocos excessivos de 5, 6, 7, 8 perguntas. Porque a ideia aqui não é só, eu vou falar tudo porque eu vou pontuar tudo. Não, o ator ele vai te desestabilizar. Eu não quero que isso aconteça. Pergunta de três, tá ótimo. Vai otimizar o seu tempo maravilhosamente bem. E você vai ser um médico ou uma médica do caralho lá no dia. A pessoa que vai ver seu vídeo vai dizer: Meu Deus, que controle emocional. Por mais que você esteja morrendo por dentro. E terceira dica, muito importante. Quer fazer perguntas em blocos como um robô até certo nível, tá? Que a gente vai aprender o que que é. Qual que é o limite entre ser robô e também ter espaço para flexibilizar o raciocínio? Ok, mas seja organizado. Não vai e volta, volta, vai várias vezes. Porque senão você acaba desorganizando as orientações do ator. E isso pode te prejudicar. E aí, captaram já essas três dicas? Só para a gente começar o nosso primeiro grupo de estudos? Conseguiram captar? Alguém gostou dessas dicas? Alguém me falem, eu quero escutar vocês. Doutora, Sim, é muito importante o que você está falando, porque há tinha uma mudança muito grande em comparação com a anterior com a prova, né? anterior. Agora é como mais direcionado, já não é você bebe, senão tem que perguntar mais direcionado se você toma Exato, chás, toma energético, assim. É exato. bem direcionado, né? Não Da é em geral. osteoporose, da insônia. Não pontuaria nada se perguntar só sobre doenças, fuma, bebe, usa droga ilícita. Então, não, eu até brinco com vocês, né, David? Você já deve ter escutado essa brincadeira várias vezes. Tipo assim, por que que a Raíssa não tá dormindo? A gente pensa no nosso dia a dia. Por que a Raíssa tá respondendo os alunos no celular, tela? Por que que a Raíssa não tá dormindo cedo? Né? O seu João lá da estação, porque eu tô tomando café o dia inteiro. Então são coisas que às vezes a gente quer ser robô lá na hora. E nem toda estação a gente consegue ter esse arsenal de perguntas diretas, nem se você tiver É, zerado a plataforma do Pensa e Revalida, vai, que tem 600 checklists. Você não conseguiria pontuar nada se você tivesse zerado 600 estações, porque não tinha insônia lá. Só fez insônia quem era sangue nos olhos. Porque foi a única, gente, eu tenho total certeza de falar isso pra vocês.
fomos o único curso, única mentoria que treinou insônia. Insônia, estação idêntica ao Revalida. Eu provo, né? Porque eu posto tudo no Facebook, no Instagram. Eu sou boba, é? Eu posto tudo mesmo. Mostrei que de 10 estações da prova anterior, 8 a gente fez aqui. Então, assim, só para começar, já vamos começar por aí. Bom, gente, essas dicas a gente vai sempre conversar sobre elas, né? Vai ficar medular na cabeça de vocês. A minha dica aqui não é nesses encontros ensinar medicina, ficar hablando, sabe? Falando muita. Não, a minha função aqui é mostrar para vocês como que vocês vão aprovar essa prova, tá? Essa é a minha função para vocês. E nada mais justo do que a gente começar já fazendo o nosso checklist, né? Inédito. Eu acompanho aqui o grupo. E eu já tenho 5 pessoas aqui, que eu anotei o nome. É óbvio que a gente vai rotando, tá, gente? À medida que a gente vai se conectando, a gente vai fazendo checklist com pessoas variadas, tá? Hoje eu até tinha anotado aqui a primeira pessoa que colocou a tarefa, Virgínia. E aí, Virgínia, do DDD 69, deixa eu ver qual é o apelido dela. Virgínia, vamos? Oi, doutora. Vamos? Eu até mandei uma mensagem aí, ó. E aí, tá Eu posso entrar, preparada? eu posso entrar pelo computador, que eu tô pelo celular? Já entro rapidinho aqui. Pode, pode, deve, vamos. Só um minuto. Ah! Olha, gente, esse tema que caiu, que eu fiz esse checklist inédito, já vou falando, tá? Espero que a Virginia nem escute. É um tema bem difícil, tá? Não é fácil. Você pode até gostar dessa área, tá? Dessa sub-área, que é clínica, mas tem muita coisinha, tem muitos detalhes. A ideia aqui, gente, é trazer sempre um checklist difícil. Não quero que vocês, depois da aula, falem, nossa, que checklist impossível, a Raíssa viajou. Não é a ideia. Eu viajo um pouco mesmo, meus alunos sabem, né? Mas o nível dos nossos checklists são difíceis. Eu quero levar vocês no extremo. E vocês vão sair dessa aula satisfeitos por eu ter apertado vocês, por eu ter chacoalhado vocês. Eu prometo, tá? Então a ideia aqui não é vocês, né, se atentarem na nota, não é isso. É eu conseguir trazer um tema que está em alta, pegar ele e expressar ele aqui para vocês dentro de um checklist super mega difícil e depois todo mundo aprender algo com esse checklist, tá? Depois eu vou compartilhar isso tudo com vocês, esse material. E lembrando, né, além do checklist, de todo o passo a passo que eu vou explicar para vocês desse checklist, a gente vai trazer uma tarefa, que a partir de hoje, quinta-feira, vocês vão fazer essa tarefa até quinta-feira da semana que vem, e uma dica fatal. Essa é a proposta do nosso grupo de estudo, tá? Então vai ser bem legal. Virgínia, me dá o ok quando você. Aqui já, doutora. Mara, vamos lá então. Sobre a tarefa, Ivan, e todas as outras coisas que eu vou deixar para vocês, é depois do checklist, tá? O checklist ele serve para dar um susto. Vamos lá, Virgínia? Olha só, Eita. vamos fazer com 10 minutos? Não existe 10 minutos, tá? A gente sempre treina com 9. O ideal é treinar com 8. Só que como é um checklist complicadinho, difícil, que eu quero que você se atente em cada detalhe do local de atuação, que esse é o grande segredo dessa estação, Tá, local de atenção, né? O que você tem no seu local, suas tarefas, a descrição do caso em si, mas a gente vai fazer tudo isso em 10 minutos, tá? Para sempre puxar um tá. pouquinho mais para você ter tempo de fazer as orientações finais, tá? Eu vou colocar aqui o tempo no meu celular, mas você pode colocar um tempo aí para você também. Quando eu falar valendo, a gente começa. E aí você pode cronometrar o seu tempo também, se você preferir. Tá, eu acho que eu não vou cronometrar, Tá bom, não. boa. Eu dou um grito, um berro bem grande quando acabar o Tá. tempo. Paro tudo, paro de conectar, paro tudo. Vamos Senão eu lá. vou ficar pensando no cronômetro e aqui. Tá. Virgínia, você já fez essa prova? Já fiz, doutora. Tá, É, perfeito. vai ser minha segunda prova. Se Deus Perfeito. quiser, de A aprovação. segunda e a última. Amém. A última. Você já vestiu a blusa aprovada, revalidada. Não tem Ah, é mais. verdade, tá ali lá. Pessoal, mas para quem nunca fez essa prova, é o seguinte: vocês sempre treinem com uma estrutura, tipo isso aqui. Então, você sente já, você se imagina lá no dia. Uma porta, né, num consultório, que inclusive, deixa eu trocar aqui meu cenário. Vai ter um fiscal que vai dar um apito, tá? Um apito bem forte. E aí, nesse apito, você já vai abrir a porta. Vai ter 3 pessoas ali no fundo te filmando. E aí você vai falar, Virgínia, candidata ao Revalida, com licença que eu vou ler minha estação.
Você vai caminhar tudo isso aqui, vai sentar nessa cadeira e vai ler essa folha que está grudada na mesa. Nesse momento, foca na sua tarefa, foca em olhar o espaço que você vai atender 360, às vezes tem algum objeto, alguma coisa que você vai precisar usar, então você já se atenta a esse detalhe, mas não foquem em olhar para o rosto das pessoas, em tentar ver se eles estão de acordo com o que você está fazendo, porque às vezes a gente sente esse desejo de ver se está tudo ok. Não olhem, Uhum. porque as pessoas lá podem te desestabilizar apenas com um olhar, apenas com uma cara feia. Então, isso eu aprendi na pele, que eu fiz essa prova duas vezes, né? A gente fica querendo olhar para ver se está tendo, né, uma certa admiração, se a gente está fazendo tudo certo. A verdade é que eles não estão nem aí, ninguém sabe nem o que que é o PEP, o diagnóstico. Foca em você, 100% em você, no momento da tua estação lá, os 10 minutos. Eu sei que é difícil, às vezes a gente pensa na estação passada, né, o que que a gente errou. A verdade é que a gente nunca Uhum. sabe o que errou, o que acertou, porque depois que vem o PEP, aquela estação que pareceu ser a pior acaba sendo uma das melhores, que você mais pontua. E aquela que você achou que estava indo bem, às vezes não tem no PEP exatamente o que você expressou. Então, gente, foque em dar o seu melhor dentro de cada estação, tá? E viver o momento, né? Vamos lá, Virgínia. Valendo. Olha só. Gente, todo mundo presta atenção aqui, né? Na atuação. Um, dois, três. Checklist na tela. Valendo. Virgínia Simeone Ferrari, candidata à revalidação médica. Boa noite. Eu estou na unidade básica de saúde, sala de medicação e observação, aparelho de eletrocardiograma, DEA, carrinho de parada. Você é o médico da UBS neste momento, irá para atender um paciente que chegou pálido e reclamando de dor no peito. Você conta com a ajuda de uma enfermeira que já deixou o paciente na sala de observação. Nos próximos 10 minutos, você realizar o atendimento do paciente, investigar a etiologia provável da condição clínica atual, indicar e interpretar exames complementares, se houver, descrever a conduta, assumir toda a tomada de decisão segura, informando cada passo ao paciente e sanar suas dúvidas. Na cidade em que você atua, há um hospital regional de grande porte, com serviços de cardiocirurgia e cardiologia intervencionista, distantes a 25 minutos de ambulância. Certo. Boa noite, meu nome é Virgínia, sou a médica responsável pelo seu atendimento. Você pode me dizer o nome, a idade, a profissão, o estado civil? Oi, doutora, eu sou o Vidigal, eu tenho 59 anos, doutora, e eu trabalho como operador de máquina. E eu sou casado, doutora. Certo. Boa noite, seu Edgar. Qual o motivo de consulta? Ai, doutora, eu tô com muita dor, doutora. Tá doendo muito, doutora. Certo. Seu Edgar, faz quanto tempo que iniciou essa dor e qual a localização? Doutora, é bem aqui no centro do peito. Pra falar a verdade, já faz uns 15 minutos, doutora. Eu saí da minha casa e fui na padaria. E aí eu caminhei 5 minutos e já comecei a sentir essa dor, doutora. Tá. Seu Edgar, essa dor tem uma característica? O senhor já teve essa dor alguma vez? Alguma outra vez? Doutora, é a primeira vez que eu sinto essa dor e é tipo esmagando o peito, sabe, doutora? Apertando mesmo. Uma dor que aperta, né? Essa dor que o senhor está sentindo no peito, ela se irradia para a mandíbula, para o braço? Tem radiação para as costas? Não, doutora, não irradia pra nenhum lugar, tá só aqui mesmo. Tá. O senhor teve outros sintomas, como febre? Teve alguma patologia uma patologia recente, como alguma infecção? Não consta, doutora. Tá. O senhor chegou ao vômito? Chegou a ter alguma alteração neurológica, como desmaio, perca de consciência? Não consta, doutora. Tá. É... O senhor sofreu alguma queda, algum trauma recente? Não consta, doutora. Tá bom. Seu Edgar, deixa eu perguntar, o senhor fuma, bebe ou usa droga? Ai, doutora, eu fumo sim. E eu bebo socialmente, mas eu não me drogo, doutora. Tá. Quantos cigarros por dia o senhor fuma, mais ou menos? E há quanto tempo? Eu fumo um maço de cigarro por dia há mais ou menos 20 anos, doutora. 20 anos. Certo. O senhor é tabagista crônico, né? Então, deixa eu perguntar, o senhor pratica atividade física? Como que é a alimentação do senhor? Costuma comer muitos alimentos processados, com gordura? Ai, doutora, eu sou bem sedentária, não faço nenhuma atividade física. E eu me alimento com muitos alimentos gordurosos, para falar a verdade. Eu gosto de carne, churrasquinho. Tá. Seu Edgar, já orienta a prática de atividade física, tá? E a mudanças nos hábitos alimentares. O senhor tem alguém na família que já sofreu AVC, infarto agudo do miocárdio ou tem insuficiência cardíaca? Ai, doutor, meu pai morreu aos 59, bem na idade que eu tô. Ele morreu de infarto, doutora, por isso que eu tô Ah, de preocupada. infarto.
Tá bom. Seu Edgar, eu vou necessitar fazer a investigar a etiologia provável da condição clínica atual. É, o senhor fuma, o senhor é hipertenso, faz uso de alguma medicação diária? Eu sou hipertenso, doutora. Eu tomo losartana quando eu lembro, doutora. E faz 10 anos que eu comecei a tomar metformina também. Tá. O senhor tomou a losartana no dia de hoje? Não consta. Tá. Seu Edgar, vou estar levando o senhor para sala vermelha, tá? Solicito uma auxiliar para me acompanhar e também solicito sinais vitais completos do meu paciente, com frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, e temperatura e saturação de pulso, um exame cefalocaudal e um exame detalhado do aparato cardiovascular. E com exames de enchimento capilar e se identifica o edema. Finaliza seu exame físico. É, um exame neurológico também, por favor, com escala de Nis. Tá. Meu paciente apresenta uma hipertensão arterial, tá taquipneico, tá está com a frequência cardíaca tá diminuída, sem febre no momento e a glicemia alterada, tá? Meu paciente está apresentando sobrepeso, tá? Sem alterações no momento, sem turgência jugular, sem presença de sopro respiratório, abdominal, refluxo hepático jugular negativo, extremidades. Tem presença de cacifo de duas cruzes, então o senhor está edematizado, tá? No momento, eu quero solicitar alguns exames laboratórios para o meu paciente, se possível. Sim. Posso voltar à tarefa? Uhum. Ai, peraí. Eu solicito um eletrocardiograma de 12 derivações, um hemograma completo, uma troponina, um CPK-MB, um CPK, um, um sódio de potássio, cloro, magnésio, uma gasometria arterial, e, se possível, um raio-x de tórax. Finaliza seu pedido de exames. Sim. Vixe, Maria. Tá. É, No eletro eu vejo uma alteração na. Tem um supradisnível no eletro, em V3. Três. Hum, ai, esqueci. E eu tenho os exames laboratoriais? Considere solicitado, não consta. Tá. Hum, Tensão, hipotensão, dor no peito. A dor do senhor só fica no tórax ou ela se irradia para algum lado? Só aqui no centro do peito, doutora, não irradia. Tá. Alteração. Certo, eu posso voltar nas minhas tarefas, por favor? Tá, descreva a conduta necessária, incluindo a indicação e contraindicação. É... Dor no peito, paciente. Certo. No momento, a conduta que eu vou realizar com o meu paciente, vou fazer via endovenosa, tá? Já indico uma via endovenosa para o meu paciente. Já solicito uma 45. Tá. Já quero encaminhar meu paciente para um serviço de complexidade maior, monitorizado, com bolsa máscara não reinalante, com monitorização de sinais vitais. E já solicito uma ambulância do SAMU. Já vou fazer o pedido da ambulância. Se vê com necessária com indicações e contraindicações. Contraindico no momento contraindico antiarrítmico. É, assim, tomar decisão de Ai, separação. doutora, o que que eu tenho? Eu tô assustada, doutora. Por que que você tá me levando para outro lugar? Eu não tenho nem dinheiro É, para pagar isso, doutora. O que que vai acontecer Pode comigo? voltar ao eletro, por favor? O que que vai acontecer comigo, doutora? Por que que você tá me mandando para outro lugar? Dor no peito. Super desnível. O que que eu tenho, doutora? Eu tô me assustando, doutora. Hum, Eu vou morrer, doutora?
Ai, doutora, eu vou morrer? O que que tá acontecendo? Por que que você tá ligando pro SAMU, doutora? Seu Edgar, o quadro do senhor é um quadro no momento grave, tá? Que a gente vai ter que fazer a transferência do senhor para um hospital de maior nível, maior complexidade, para que a gente possa fazer a conduta adequada, tá? E no momento eu vou estar fazendo analgesia para o meu paciente. Ai, meu Deus, o que que E o é? que que eu tenho, doutora? Tô ficando assustado, doutora. Ai, meu Deus. O que que eu tenho, doutora? Eu tô ficando com medo, doutora. É... Supradesnível. Um infarto agudo do miocárdio no momento, tá? O senhor tá cursando com infarto agudo do miocárdio, com Eu vou supradesnível de ST. E o que que você vai fazer É... comigo, doutora? Eu vou morrer, doutora? O senhor, eu vou fazer a. Ai, doutora, eu tô Ai, com meu muito Deus. medo, doutora. Tá. O senhor tem que manter a calma, tá? O senhor não vai. Não vai. Ai, meu Deus. Ai, doutora, eu vou Tá. morrer. Fica tranquilo, seu Edgar. A gente vai fazer a conduta adequada. O senhor tá com algum familiar no momento? Não consta, doutora. Loratana. É... Pode voltar nos sinais vitais, por favor? Pressão arterial 150/89. Frequência cardíaca 45. É... No momento eu quero fazer uma 130, pós-prandial, 90 quilos, sobrepeso. Uma cardioversão no meu paciente para aumentar a frequência cardíaca. Amor! Que difícil. Meu Deus! Ai, vontade de dar um abraço, Virgínia, socorro. Por que que eu fiz isso Doutora, é bem comigo? elétrica, eu sou péssima. Ai, gente, o Ivan tá falando que eu sou boa atriz, tá vendo? O Revalida não tá doido de me contratar, não, que eu caio no chão dura. Meu Deus. Aqui é porque eu fico pensando no coração de vocês, né? Mas lá seria outra coisa. Que estaçãozinha, hein? Por mais que ela seja uma inspiração, não diria que idêntica, porque vocês vão ver que tá bem mais complicada, mas muito parecida a uma estação que já caiu no Revalida. Quem é que lembra essa estação? Infarto na UBS. Não caiu em clínica, caiu lá em preventiva. E a coisa principal que eles deram mais pontos foi isso aqui, ó. Você tá numa UBS. O que que você pode solicitar? Então, Virgínia, vamos começar por partes. Eu fiz todo um apanhado de cada passozinho seu, tá? Primeira coisa, você já começou fazendo uma Alícia, você se apresentou, botou o paciente na sala de observação, né? Não existe sala vermelha aqui, né? Mas você botou na sala de observação. Você tá muito organizada. Porque assim, temos o esqueleto, anamnese, exame físico, exame de laboratório. Só que dentro da anamnese é como se fosse um subesqueleto. Então, você pegar um motivo de consulta, que é dor no peito, e abrir o Alícia, depois ir para sintomas associados, né? Náuseas, vômitos, você perguntou mais alguns, que já a gente vai chegar. Depois foi para os hábitos, né? Hábitos tóxicos, hábitos do dia a dia, alimentação, atividade física. Inclusive, você não perguntou só, e a sua alimentação? Sua alimentação, citando o tipo de alimentação que traria um fator de risco para esse caso. Então, parabéns. Depois você entrou nos antecedentes pessoais, familiares. Mas óbvio, não é tudo perfeito, né? Você está aqui para talvez eu te dar alguns ajustes. Sobre o Alícia, Virgínia, o que eu tenho para te falar? O Revalida, ele ama Alícia na dor. Se você pegar qualquer estação de cirurgia de abdômen agudo, eles repetem o padrão. Eles não têm medo de repetir o padrão, porque mesmo assim tem gente que não consegue fazer. E foi o que aconteceu com você. Com certeza você já se preparou estudando para as provas do Rivalida e você entende o que eu tô falando. Toda estação que tem dor, você vai fazer o Alicia, mas é completo. Sabe o que que você esqueceu? A intensidade. Você perguntou duas vezes a irradiação. Então a intensidade era 9 de 10, que já te faz pensar que não é só uma angina inestável, né? Não é só uma pericardites, não é outro tipo de dor pré-cordial. Aqui é um infarto, né? Poxa, vocês já pensam em infarto. Então é uma dor opressiva no centro do peito, não tem radiação ainda. Você não perguntou a intensidade e você não perguntou fatores de melhora e de piora. Isso aqui na dor pré-cordial é importante, porque ela faz a gente dividir ali no nosso raciocínio
Se eu tô falando de um infarto, que inclusive piora no esforço, né? Veja que ele estava caminhando para a padaria, então piora. Ou de uma angina inestável, de prisma U, que apertou ali o vasoconstrição, que às vezes é em repouso. Então, faltou essas duas perguntinhas do Alicia, tá? Para fechar todas. Inclusive, muito bom a sua anamnese. Depois, dentro de sintomas associados, você perguntou vários, tá? É importante. É óbvio que a ideia não é você ficar aqui interminavelmente perguntando. Mas faltou falta de ar. Faltou falta de ar, sudoreses, que são dois sintomas que estão muito relacionados ao infarto. Ai, doutora, tá vendo? Ele já vai estar meio ofegante. Ele tá com uma pequena falta de ar, ele tá. E ele tava também com sudoreses, tá? Eu até, no dia que eu fiz ontem, né, esse caso clínico. Eu até coloquei na descrição do caso. Tá com sudorese. Depois eu tirei, porque aí quem fosse fazer comigo, eu queria que perguntasse. Então, o Alicia, faltou esses dois itens. E dos sintomas associados, faltou essa falta de ar, tá? De espineia e sudoração. Depois, eu senti que, na hora de você perguntar dos antecedentes pessoais e familiares, não foi tão organizado assim. O que te faz, talvez, até perder ponto. Porque você perguntou assim, você perguntou muito assertivamente se eu tenho um histórico familiar de doenças cardíacas, de infarto, de AVC. Isso é maravilhoso, isso vai pontuar. Mas, Virginia, sabe uma forma que você pode perguntar tudo e não dar espaço para erro? É assim, ó, você ou alguém da sua família tem algum histórico de cardiopatias, doenças relacionadas ao coração, doenças coronárias? Pronto. Hipertensão, dislipidemia? Então eu já tô perguntando, você ou sua família? E eu já abarco tudo. É uma forma muito fácil, tá? E eu diria que até otimiza o tempo de vocês em englobar antecedentes pessoais e familiares quando for de relevância. Obviamente, aqui, infarto, se meu pai teve infarto, tem um grande risco, né? Um risco aumentado de ter infarto também. Então, olha só, Vidigal, você ou alguém da sua família, tá? Teve algum histórico de doenças crônicas, hipertensão, dislipidemia, algum histórico de AVC, doenças coronarianas, doenças cardíacas? Pronto, eu englobei tudo. E eu falei uma frase só para pessoal e familiar. Deu para entender? Você conseguiria ajustar isso? Porque você Sim, sim. perguntou para a família, você perguntou tudo. Fenomenal. Para o paciente em si, você perguntou da hipertensão. E já entrou dentro dos remédios. E aí eu depois te falei que eu tomava metformina. Então você acabou, talvez, não pontuando a diabetes, que é o que a gente vai ver agora no PEP, tá? Com Tá. relação aos exames, ok, a gente às vezes não quer parar para pensar, peraí, deixa eu ver onde que eu tô. E às vezes a gente só quer perguntar os exames mesmo, e tá certo, obviamente. Você vai pedir troponina e todas as enzimas cardíacas quando você estiver suspeitando de um infarto. E às vezes, se você não quiser parar para pensar onde você tá, também não vai ser ponto negativo. Mas veja, já teve muitas estações do Rivalida de 2022.2 para cá que eles limitam o tanto de exames. Não seria o caso dessa estação, porque aqui a gente está no OBS. Você não vai ter uma máquina que é super cara, né? Fazer troponina é muito cara. Eu lembro que quando eu trabalhava no público, nem podia pedir troponina lá na Argentina, né? Que eu me formei. E no privado, não. No privado, qualquer dor no peito, até dor muscular, sempre a minha coordenadora pedia para eu solicitar troponina, porque era caro e a obra social de lá pagava, né? Então, às vezes, essa experiência é até legal para mim quando eu dou aula, que eu lembro, poxa, a troponina é muito cara. Na UBS não tem máquina de troponina. Então, aqui você vai pedir, não vai perder ponto nem nada, mas você perdeu um pouquinho ali de Eu até segurança. esqueci onde eu tava. E olha o tema da aula de hoje: local de atuação. Você já vai entender por quê, tá lá no final do PEP. Então, aqui na UBS, o que que a gente tem que fazer rapidamente na hora de pedir exames? O eletrocardiograma. Ainda tem o porta balão, né? O tempo ideal de pedir o eletrocardiograma em um paciente que está dor no peito é idealmente dentro dos 10 minutos, que é o tempo que a gente tem para fazer a estação inteira, né? Então, isso é mais para prática mesmo. E aí, qual que é o grande quê da questão? Ele tem algumas alterações hemodinâmicas. Então, bom, aqui a gente fala que ele está hipertenso, com bradicardia. Os demais, dentro de tudo, está dentro do normal, né? A glicemia está um pouco alterada, mas 126 até aí. Mas aqui, de ter frequência cardíaca baixa e pressão arterial alta, isso significa que a gente tem uma instabilidade hemodinâmica.
Toda vez que a gente brincar com a frequência cardíaca e a pressão arterial, se estão assim ou se estão assim, isso significa instabilidade hemodinâmica. Depois a gente pode classificar o nível de choque, né? Choque grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Mas aqui você vai ver que o meu PEP, ele trouxe essa peculiaridade de você olhar isso aqui, verbalizar que está alterado e falar que tem uma instabilidade hemodinâmica e ou hipertensão com bradicardia. Tem alteração. E isso é para lembrar depois, na hora de verbalizar as medicações, a conduta, para contraindicar, por exemplo, um beta-bloqueador, tem que contraindicar. Por exemplo, um nitrato, que o nitrato, se o paciente está com bradicardia, cai mais ainda, né? Então, são algumas informações a mais que eu coloquei nessa estação. Outra coisa importante, aqui é o eletrocardiograma. Você já vê isso aqui? Tudo bem, gente, que cardio é uma área que eu confesso, ou você ama ou você odeia. 99,9% dos médicos da população, e eu me incluo, odeia cardio. Eu fiz medicina para fazer cardiologia. Já no meu segundo ano em fisiologia, eu descobri que eu não gostava. Só que assim, eu virei professora de eletro, hoje em dia tem vários cursos meus de eletro, eu aprendi a gostar. Mas quando eu formei, que eu fui atuar dentro da área de cardiologia, que para sentir se era o que eu queria, eu falei assim, jamais. Porque eu vi que eu não gostava real mesmo. Então aqui tem um Supra, ok. É um Supra que por aí você encontra em V2, V3, V4 e um pouquinho em V5. Eu diria que até em V5. Para ser um Supra, tem que subir dois quadradinhos, né? E para ser um Supra que te faça pensar em infarto, tem que ter pelo menos duas derivações simultâneas. Então, se tem um Supra em V1 e depois tem um Supra lá em V6, veja, não é contínuo. Então, não é um infarto, tá? Mas aqui tem de V2, V3, V4, até aí é visivelmente Supra ST. E V5 eu estenderia. E aí tem uma regrinha que a gente vai ver, né? As caras do coração, que eu trouxe tudo pra vocês hoje, que é qual que é a cara? Então tem um infarto do miocárdio agudo, com supradesnível de ST nas caras V2, V3 e V4. Vai até aí. E isso significa que a cara anterior. Quando a gente pega a regrinha do sal, que eu vou mostrar pra vocês, só pra completar aqui, ó. Eu botei isso aqui hoje cedo. Isso aqui eu dava aula de eletro desde o meu segundo ano. E eu sempre gosto de descomplicar, né, a vida do meu aluno, digamos assim, a vida de vocês. Então, tá, qualquer professor, qualquer curso vai trazer essa imagem, que é as caras do coração. Eu não quero que você decore isso. Isso aqui pra mim é o menos importante, vocês decorarem isso. Mas ali na prova, às vezes alguma regrinha ali pode te ajudar. Então, quando você pega o sal, a sequência sal, V1 e V2 é septo de S de sal. De V3 a V4 é cara anterior. Então, majoritariamente, aquele infarto lá é da cara anterior. E o L, né, de V2, V5 e V6 é cara lateral baixa. Então, quando você pega aqui, ó, é fácil. Você olha pra cá, anterior V3 e V4, né, majoritariamente V3 e V4. O septo influencia pouco ali no infarto, mas pegou um pouquinho do septo. E se fosse de V5 a V6, aí a gente já pensa na cara lateral. Então, aqui é a cara anterior. Isso vai estar no PEP para descrever qual tipo de infarto. Porque toda vez que lá no Revalida, né, e aqui na mentoria também, tem essa informação, dirija-se para a câmera e interprete as alterações, significa que lá no PEP, isso aqui vai ter um peso maior. Não é só, olhei o eletro, tá alterado. Não, fica um pouquinho mais, se concentra, porque vai dar muito ponto isso aqui. E, gente, a conduta mais especial aqui era a gente saber que estávamos em uma UBS. Aqui não tem nem trombólises, ou seja, não tem nem medicação para desobstruir esse trombo. É uma terapêutica que a gente vai utilizar em casos muito peculiares de não ter uma atenção terciária, né, com hemodinâmica, perto. Porque o que que significa? E vamos voltar lá no nosso resumo, depois a gente vai repassar esse resumo cada passo, tá? Isso aqui, gente, eu fiz para uma pessoa, não tô falando que é o caso de vocês, tá? Mas eu fiz de um jeito que eu conseguiria entender, que eu conseguiria explicar para o meu irmão, que faz engenharia, que não entende nada de cardiologia, muito menos de medicina. Então, eu escrevi o passo a passo do que vocês precisam entender. Os tempos, isso aqui é primordial numa estação e numa questão, né, da primeira fase de infarto. O porta-balão para o eletrocardiograma é ser feito em 10 minutos. O porta-agulha, que significa o porta-agulha para fazer a trombólise? É aquele remedinho ali na veia, streptoquinasa, né, que é barata, ou alteplase,
onde você vai dar a medicação e a medicação vai lá no trombo e vai desmanchar o trombo. Só que para desmanchar o trombo, olha comigo, para quem tem dificuldade nisso. Para eu conseguir desmanchar uma bola de sangue, eu faço esse sangue ficar mais líquido. Então, qual que é a grande complicação de uma trombólise? Sangramento. Se o paciente teve um sangramento hemorrágico previamente, né, uma hemorragia digestiva alta, um AVC, um infarto, qualquer coisa previamente, ele não pode ser trombolizado, né? E para você fazer a trombólise, tem que ser até 30 minutos do início da dor. Esse paciente já até passou, né? Porque faz 15 minutos que ele chegou aqui, e aí mais 10 minutos do tempo de tudo que você estava fazendo, mas tudo bem. Só que o que o caso clínico trouxe lá em cima? Alguém lembra? Que tem uma atenção terciária, um lugar que faz, né, tudo de cardio em 25 minutos. Se tem em 25 minutos, olha só, para você fazer a angioplastia, o que é a angioplastia? Eu vou abrir o vaso, um processo de cateterismo e vou colocar um balão para desobstruir. Isso é cateterismo, isso é angioplastia. É a coisa mais chique que tem, tá? É a coisa que, se você tá infartando e você tem condições ou tá num lugar que tem esse processo aí, salva vida, salva coração, salva músculo. É o melhor. Só que a gente tem que ver o tempo em até 90 minutos. Ok, a gente tem 90 minutos. E ainda dá para estender se você precisar fazer uma transferência. Então, bom, eu consigo fazer a angioplastia em até 120 minutos. Perfeito. A minha dor fazia 15 minutos. Aí eu tenho que somar 15 minutos mais 25, que é o percurso, né, da UBS até o setor de cardiologia. 25 mais 15 dá que sobra. Então, essa estação, gente, era para a gente se atentar ao detalhe de que estávamos numa UBS, o paciente tem um tempo balão para fazer angioplastia, por mais que seja derivado por uma ambulância. Então, você iria tranquilizar o paciente que você fez isso, explicar que ele está sofrendo um infarto agudo do miocárdio, mas que vai ficar tudo bem, que você vai chamar o serviço do SAMU, já vai ligar para o setor que vai estar esperando o paciente, que ele vai passar por uma angioplastia, que é um procedimento onde vai, né, fazer o cateterismo, não precisava explicar tanto, mas que vai salvar a vida desse paciente. Além disso, vou abrir para a plateia. Qual medicação vocês indicariam? Medicação aqui na UBS, já, infarto agudo do miocárdio. A Fala. AS, Aspirinha. Boa, Morfina, Giovana. AS, aspirina, né? Vamos lembrar sempre de falar o nome mais completo possível. morfina, clopidogrel, 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 E a dupla atorvastatina. antiagregação. Atorvastatina também pode. e se a E dor não morfina. passasse, podia dar morfina. O nitrato, doutor? Morfina, muito bem. Morfina sim. sim, nitrato não. Além disso, além dele estar com a bradicardia, que a gente iria contraindicar também o beta-bloqueador, que o beta-bloqueador é usado em casos de infarto, tá? Assim como o IECA, que faltou. Sabe o que que esse paciente usava, gente? Olha como eu fui maldosa. Eu, um Medif- homem de 59 anos, estou obeso, mas eu sigo querendo praticar sexo. O que que eu tô tomando? Viagra. Tadalafina. Viagra. Pílulas. Hum, Às vezes, nossa, lá num dia você não vai falar Viagra. Talvez eu até possa falar, né? A gente entra com recurso, você vai ganhar igual. Mas é tipo assim, não vem na cabeça a família. Sildenafil, tadalafila, alguma medicação para ereção, né? Porque se usou nas 24, 48 horas, também você não pode indicar nitrato. Porque o nitrato dá uma vasodilatação muito grande. Porque o remédio da ereção faz isso, né? Vasodilata para chegar mais sangue, logo mais sangue, corpo cavernoso, pu. Entendeu? E Homens que. contraindicar o oxigênio também, né, doutora? Por que que você vai indicar oxigênio se ele tá Não, saturando? contraindicar. Aí você matou, Adriano. É isso. Sim, é contraindica, né? Eu fiz a estação mais difícil que vocês vão ver hoje. Na verdade, toda a história da vida do Rivalida é de infarto. Mas é uma estação para servir para vocês de apoio teórico. Qualquer estação que cair de infarto, isso aqui que eu vou entregar para vocês hoje, mata tudo. Porque eu peguei o nível mais difícil, tá? Então, vejam que eu fui alterando os sinais vitais, não foi à toa. E olha a minha tarefa, por isso a importância da gente ler a tarefa. Descreva a conduta necessária para cá, para estabilizar o paciente aqui, UBS. Você tá numa UBS, o que você consegue fazer numa UBS?
incluindo indicações e contraindicações. O que que aconteceu? Eu aqui, né? Eu viajo na maionese. O que que aconteceu lá no, acho que Mato Grosso, Acre? Uma pediatra acabou passando adrenalina, não soube explicar bem, a enfermeira foi lá e o que que aconteceu? Então, isso aqui também traz um pouco da vida médica, da prática. Se você não avisa para a enfermeira o que você não pode indicar, ela vai dar o combo que ela dá para todo paciente infartando. Só que aqui a gente tem contraindicações muito peculiares, eu diria assim. Então, ela não pode indicar, né, o nitratozinho sublingual, o que ela já daria para qualquer paciente que chega com dor no peito. Aqui não. Então, o Revalida, ele vai querer saber se você tem essa conduta, essa tomada de decisão, tá? Eita, que o chat tá explodindo. Eu espero que vocês estejam gostando, né? Mas a Virgínia, ela realmente arrasou. Virgínia, meu Deus do céu, bota um infarto nesse jeito, esse eletro, meu Deus, eu ia travar real. Entrei no túnel do desespero junto com a Eu Virgínia. travei no eletro. No É o que eletro. mais me pega, é o eletroimagem. Ai, meu Deus, depois eu vou te dar uma dica muito importante. Doutora, A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Oi, Tá bom. Claude. o paciente está com bradicardia. No caso, a morfina não seria contraindicada? A morfina, ela é mais contraindicada para hipotensão e para depressão respiratória, tá? Não Tá, no tanto caso para de bradicardia. Ela não altera tanto o latido em si do coração. Tá Ela é bem, mais obrigado. sistêmica, mais central. Então, ela vai baixar, né, deprimir mais ainda o sistema respiratório, o sistema nervoso. Então, se o paciente está com hipoventilando, frequência respiratória baixa, saturando pouco, aí seria contraindicado. E também se ele está hipotenso, tá? Hipotenso. Igual, gente, tudo isso que eu tô falando com vocês, que eu sei que é muita informação para cardio, eu deixei aqui minuciosamente. Vamos só fazer a correção, que eu acabo passando um pouco do horário. Eu sei que vocês, né, estão aqui comigo para ser estratégicos. Vamos lá, Virgínia, olha só, todo mundo aqui vai fazer a correção da Virgínia junto comigo. Cumprimenta o paciente, se identifica o paciente, pergunta o motivo de consulta. Então, sempre é importante você se identificar, né? Olha, eu sou a médica responsável pelo seu atendimento hoje, porque às vezes é um pontinho. E isso a Virgínia fez muito bem. Sobre a dor, que não deixa de ser uma alícia da vida, o padrão, né, no caso a característica, fator de piora e de melhora, não, localização, duração da dor, é uma dor que veio e continuou, é uma dor constante, tá? Porque às vezes a angina inestável, ela vem quando você está em repouso, demora 5 minutos e depois vai. Então veja que as perguntas, por mais que é o Alícia, mas a gente tem que abrir o leque. Bom, dor no peito pode ser uma pericardite, pode ser um edema agudo de pulmão, teria relacionado com edema também nas pernas, falta de ar. Poderia ser um infarto agudo do miocárdio e tipos de anginas, né? Duração da dor, não. Irradiação, até citou, e episódios prévios. Então aqui foram 1, 2, 3, 4. Aqui parcial. Perfeito. Questiona sobre sintomas associados. Então, depois de fazer o Alice do motivo de consulta, a gente já precisa se organizar para perguntar sintomas associados. Associado a essa dor, o que que você teve? Náuseas e vômitos, sudoreses, falta de ar, palpitação, sensação de desmaio, síncope, alguma coisa neurológica, né? Você entrou nessa parte neurológica. Então, aqui foram dois. Dois. Parcial. Depois você vai somando, hein, Virgínia? Ó, 25, 25, 50, 80 já 0,80. Pergunta sobre uso de tabaco, álcool, drogas, alimentos, questionando comidas gordurosas. Não é só perguntar qual é a sua alimentação. Perguntar alimentação, verbalizando qual alimentação me traria um risco coronário agudo, né? Sedentarismo ou questiona se eu faço atividade física. Então aqui você fez tudo. Sobre as minhas doenças, você pontua apenas a hipertensão. Então, hipertensão, dislipidemia, acidente vascular prévio, você perguntou para a família, mas não perguntou para cá para mim. Doença arterial periférica, diabetes, uso de tadalafila ou sildenafila ou remédio para ereção nas últimas 24, 48 horas. Então aqui não pontua. Agora, aqui sim, aqui pontua, porque perguntou doenças na família, né? Citando doenças cardíacas, cardiopatas, coronárias. Indica a realização do exame físico dos sinais vitais? Sim. Agora, identificando instabilidade hemodinâmica e ou bradicardia e ou bradicardia. Você verbalizou essa palavra? Está com bradicardia? Não.
Não. Não, não, não. Aqui não pontua. Pediu o eletrocardiograma. Aqui eu sempre coloco a forma mais completa, tá, gente? Para vocês também começarem a pensar: bom, o PEP pode vir mais difícil do que eu tô preparada. Então, eu quero ser essa pessoa que vai ser aprovada, mesmo se o PEP vier muito difícil. Eu vou conseguir, porque eu estou preparada para isso. Eu quero pedir um eletrocardiograma de 12 derivações. Vai que tem, né? A gente viu que na estação do abdômen agudo lá perfurativo era radiografia de tórax, antero-posterior, em pé, deitado. Eles estão cada vez mais específicos, tá, pessoal? Aqui, infarto agudo do miocárdio, sim, você pontuou. Você chegou a falar supradesnível ou supradesnivelamento? Eu acho que sim, hein, Virginia? Falei. Só não Falou. falei as paredes. É, perfeito. É isso. Maravilhoso. Cita corretamente, interpretando. 2. Tá maravilhoso. 0,80. Bato palma mesmo. E aqui pulou as medicações que você poderia indicar e que teriam na UBS já. Assim, eu não sei qual UBS que tem tudo isso, né? Mas vamos pensar no cenário da Disney, né? Que no Revalida ele prepara uma prova que tem tudo e que tá tudo ali para tua disposição. Então vamos pensar nisso. É a aspirina, clopidogrel, morfina para dor pré-cordial, já que a gente não pode dar algo mais básico, né, que é o nitrato. Lembra que na indicação de morfina é assim, ó, indica morfina se dor refratária. Ou seja, depois de indicar o nitrato, você indica morfina se for o caso. Só que aqui a gente não pode indicar o nitrato. Ele está aqui dentro das contraindicações. Pelo remédio da ereção e também pela queda, né, que está na bradicardia ali. Ele já está bradicárdico, né? Então não pode. Depois, a heparina entraria aqui e o IECA. Olha a quantidade de medicações que a gente poderia indicar aqui. Já tem uma regrinha para vocês decorarem isso, tá, gente? Contraindicaria suplementação de oxigênio, porque se o paciente já está saturando 96, você vai dar mais oxigênio, ele vai aumentar hiperventilação, vai diminuir o CO2 e vai piorar a parte respiratória. Beta bloqueador, a gente indica geralmente para o bloqueio e também para um infarto, no geral, o infarto você indica o beta-bloqueador, mas aqui nesse caso ele tá com bradicardia, então a gente não pode, tá? Então aqui faltou. Tomada de decisão, indica a necessidade de monitorização contínua. Doutora, eu acho que eu contraindiquei o beta-bloqueador. Não sei se eu deixei claro, mas eu coloquei o oxigênio, mas eu contraindiquei o Tá, boa, beta-bloqueador. boa. Então, deixa eu apagar aqui e botar isso aqui. Perfeito? E olha que eu fui. Fui legal. Aqui bastava você indicar, contraindicar um, que eu já dava a pontuação completa, tá? Então, mais 0,60. E aqui você fez os três, ó, as três tomadas de decisões. Fez monitorização contínua, acesso venoso e acionou o SAMU, né, indicando a transferência imediata. Perfeito. Aqui tinha um plus. Então, tentava tranquilizar eu, porque no momento que você começasse a pensar no diagnóstico, eu começaria a ficar desse jeito que eu fiquei, né? É uma atuação. Então, usa linguagem acessível? Sim. Reforça que o tratamento será gratuito? Olha o que eu falei. Eu não tenho dinheiro para pagar isso que você vai fazer. O que você vai fazer comigo? Então, não tenho dinheiro? Por que que eu tô falando isso? Para você falar que vai ser tudo gratuito e que eu vou ter todo o acompanhamento. E explica que está dentro da janela para realização. Aí que eu coloquei todos os sinônimos. ICP primária, que é intervenção coronária percutânea, cateterismo terapêutico. Por quê? Porque a gente está dentro do tempo de 120 minutos, né? Com o transporte já incluído, de 25 minutos. Então, aqui, apenas uma. Olha, você foi me tranquilizando, tá? Eu vou te dar 0,60. Você merece. E aí, quanto que você tirou? Você fez o cálculo? Vamos ver se você aprovaria hoje? Nota de corte 60, vai. Vou fazer aqui, doutora. Tá, vamos lá, vamos fazer juntas. 25. E aí, gente, ela aprovou ou não aprovou? O que que Ah, você eu perdi acha? lá em cima. 0,30. 0,80, deu aqui, ó. Tá. Mais 0,9. Mais 1,2 mais Uma, dois, três, 0,6 mais 0,70 meia. mais 0,60. 4,85. Eu vou te falar que os meus alunos, quando a gente faz a mentoria ali, que é desse nível para cima, é 2, 3, tá? Mas eles saem felizes, porque a gente sabe que esse checklist, gente, ele não existe a nível do Rivalida, né? Sempre é mais calminho. Então aqui é para explodir a neurona de vocês. Então lembrar, veio por dor torácica,
É uma Alicia, gente. É uma Alicia, a gente tem que respeitar cada linhazinha, porque o Revalida vai cobrar tudo. Lembrar que, principalmente se for homem, né? Homem nessa idade, ele vai tomar o Viagra. Então a gente tem que contraindicar, né? A hipotensão vai vir e é grave. O paciente pode chegar a morrer por alguma conduta nossa. Então é uma iatrogenia, né? Então perguntar se o paciente toma remédio para ereção e se ele tomou nas últimas 48 horas, 24 horas. Sintomas associados, que a gente chama de equivalentes isquêmicos, tá? Aqui eu coloquei os principais: sudoreses, náuseas, vômitos, falta de ar, palpitação, sensação de morte. Lembrar que pacientes idosos, diabéticos e até mulheres e pacientes renais, às vezes um simples mal-estar, gente, um cansaço já é um infarto. Então, cuidado com isso. Os diagnósticos diferenciais da dor torácica sempre tem que vir na nossa cabeça, porque às vezes o Rivalida vai botar uma dor e você já vai de cara pensando que é um infarto, porque às vezes a gente entra assim, né? E a gente esquece de perguntar outras coisas. Então, isso a Virgínia fez muito bem. Por que que ela perguntou de febres e infecções? Porque ela estava suspeitando de uma pericardite. Então, Virgínia, tiro o chapéu para você. Não sei se você fez isso conscientemente, mas quando você me perguntou, eu já pensei, nossa, Eu que fiz uma estação hoje de pericardite. então, Lembrei. muito parecida. E é isso, a gente tem sempre que abrir o nosso leque, né? Pode ser um infarto, pode ser uma pericardite, pode ser uma angina inestável. Antecedentes familiares e pessoais, incluam sempre pessoais e familiares, assim como os fatores de risco. Exame físico não pode faltar, avaliação geral, os sinais vitais, aparelho cardiovascular, as extremidades para ver como é que tá. No eletro, para ter supradesnível, gente, tem que estar dois quadradinhos desse, ó, aumentado. E tem que ter pelo menos duas derivações. Então, V1, V2, V3, V4, tá? Sempre tem que ser assim. O diagnóstico, aqui no caso, principalmente no UBS, a gente não tem as troponinas. Então, é 2 de 3. A dor com o eletro, eu não preciso do terceiro. 2 de 3 já mata o diagnóstico. O tempo é crucial até para vocês tomarem decisões, tá? E o tratamento, gente, é o que a gente conversou. Eu sempre coloco uma pegadinha, uma brincadeira. Isso aqui, né? Essa regra não foi eu que inventei, né? O Monabic. Mas o que que eu coloquei para vocês esquecerem? A Mona Lisa, que eu desenhei ela com uma caneta Bic e eu já fiz ela preta, porque se você não fizer o tratamento corretamente, ela tá aqui demonstrando que ela tá de luto, porque você matou o seu paciente. Então lembra disso aqui, eu tenho certeza que isso aqui vai grudar na sua cabeça, tá? Então eu desenhei a Mona Lisa, a Mona, com uma caneta Bic. Então lembrar, morfina, oxigênio, nitrato, aspirina, beta-bloqueador, IECA, clopidogrel e heparina. Aqui entraria também a atorvastatina, né, que eu nem coloquei. Então, isso aqui, cada passozinho desse tem as indicações, as contraindicações, para ficar esse material para vocês. As caras do coração é muito importante, tá? É fácil, depois até eu esqueci de colocar, mas eu tenho outra regrinha que é da flor, que o F vai para D1, o L vai para D2 e o R vai para D3. Assim vocês sabem as outras caras, né? Essas aqui são as caras só as caras precordiais, de V1 a V6, né? Que tem a regrinha do sal, que geralmente são as caras que caem no Revalida, né? Aqui tem, em outras palavras, lembrar que isso aqui seria eu explicando para o meu irmão que faz engenharia, que não tem nada a ver. Só você ler isso aqui que eu escrevi a dedo, você vai entender o que eu tô falando. E aqui, obviamente, são as minhas orientações, né? Vidigar. Aqui, ó, se questionar, uso Viagra também. Então, não sei o que que vocês estão achando desse checklist. Tenho certeza que tá bem difícil, mas ele serve para base. Qual que é a nossa tarefa e o nosso erro fatal? O erro fatal, e a gente vai começar a destrinchar a prova inteira do Revalida. Então, a primeira coisa que a gente vê quando a gente pega o impresso do Revalida é o local de atuação. Por isso que eu já trouxe hoje, no nosso primeiro encontro, o primeiro erro fatal. Local de atuação. Ele define o que você tem a seu dispor, o que você pode fazer, mas será que é só isso mesmo? Não. Às vezes, ele também define a tua conduta lá no final, se você vai ter que transferir ou não. Eu já fiz tanta estação com esse erro fatal e todo mundo cai. Eu vou dar um exemplo só para vocês verem como dá para expandir muito a cabeça. Sabe síndromes hipertensivas na gestação? Uma paciente convulsionando ou com eminência de eclâmpsia, ou, de acordo com a nova atualização que caiu agora em 2025, a cineclâmpsia. A paciente vem lenta, sabe? Os movimentos lentos, isso é cineclâmpsia. Ela vai convulsionar. Você vai ter que botar sulfato de magnésio. E essa paciente você vai ter que finalizar a gestação. Você vai ter que transferir ela para a maternidade. Qual que é o esquema de sulfato de magnésio que você tem que colocar?
não é o BIC, a bomba de infusão, é o intramuscular, é o de Prusmen. Tudo isso você precisa se atentar de acordo com o local da atuação. Então, o local de atuação, eu sei que a gente está acostumado a ler a atenção secundária, atenção terciária. Já lê muito rápido o que que tem e nem pensa mais nisso. Só que, gente, para a prova do Revalida, isso é uma das coisas mais importantes, porque é uma simulação real de um cenário de atuação. Se você está na UBS, você vai atender o paciente mais calma, atenção primária. É óbvio que essa estação é uma estação de urgência e emergência. Qual que é a habilidade que o Revalida quer ver de vocês nessa estação? Porque o Revalida ele faz a prova para ver habilidades. Eu não sei se vocês já perceberam isso. A habilidade aqui não é de médico da família, por mais que tenha uma UBS. A habilidade aqui é de emergentologista. É de um médico que pega um infarto, estabiliza, transfere. É isso. Isso aqui foi uma estação de emergência, gente. Então, esse é o erro fatal. A gente fazer estações igual um robô, sem se atentar onde que a gente tá, o que que é uma atenção primária, secundária, terciária. Lá na minha conduta final, na minha medicação, o que que eu preciso fazer ajustando para essa transferência. Lembrar da mulher grávida que está convulsionando e você precisa colocar sulfato de magnésio de uma forma diferente. Essa aqui vai ser a nossa tarefa. Dentro de cada tarefa, gente, que eu vou trazer, vocês gostaram, gente? Eu sou bem metódica com essas coisas visuais. Eu adoro botar cores e desenhos. Eu demoro um dia fazendo isso. E eu demoro 20 minutos criando a estação, pra vocês terem noção. Tudo tem que estar conforme. Então, aqui, olha só, olha o que eu botei. Caiu, a árvore caiu no Revalida. Enfim, demorei 1000 horas para pensar nisso. Mas o que que eu quero trazer para vocês? Eu sempre vou trazer um caso clínico que talvez caiu no Revalida. Isso caiu. Infarto com supraesternal UBS. É claro que no PEP era muito mais simples do que esse meu. Dava um ponto, mais, quantos pontos aqui que dava? Mais 0,25 por você indicar a transferência numa ambulância segura, informando que vai levar o paciente, né, que é tudo de graça e blá blá blá, e acalmar o paciente, 1,25. Só que você estava numa UBS, igual esse cenário aqui. Depois vejam essa estação para quem já fez, né? Por isso que a tarefa da semana antes de hoje era fazer estações do Revalida. Você começa a entender como é que a prova quer que você pense. Então, eu fiz essa estação muito mais difícil, mas para vocês entenderem que a tarefa a partir de agora é cuidar muito bem do local onde você está. Ele vai ser a bússola de todas as suas condutas. A maior causa de erros na segunda fase é a desconexão entre a tua conduta, o local que você está e as suas tarefas. Isso tem que estar alinhado, tá? Então, o revalidando, ele pensa como hospital terciário quando ele está numa UBS, ele sai pedindo tudo. E ele age como se estivesse numa UBS quando ele está numa sala de emergência. Então, isso, gente, é um erro fatal, tá? É um erro fatal. A tarefa é, a partir de agora, todo checklist que você que está do outro lado for fazer, você vai lembrar desse checklist. Você vai lembrar onde que eu tô, o que eu tenho disponível aqui, e se lá na frente eu precisar de uma coisa, de uma conduta de maior complexidade, eu vou me atentar ao detalhe de qualquer remédio que eu for dar, qualquer conduta, eu vou pensar na transferência, no que eu vou fazer, tá? Então, o que que a banca espera que eu faça nesse cenário? Sabe uma estação que eles não cobraram tanto isso, mas que a gente pensava que ia cobrar? A torção testicular. Estava numa UBS. E a gente sabe que na teoria da torção testicular, se o testículo não é salvo de forma cirúrgica, né, desenrolar, o pendículo, dentro das 6, 8 horas, ele fica estéril, ele perde esse testículo. Então, nessa estação, eu já comecei a imaginar, cara, teria que verbalizar essa transferência com esse tempo limite. Isso é revalida, gente. Por mais que você faça uma estação lá no Pense Revalida, lá no Pep List, lá nos bastidores, não sei que plataforma vocês têm, até a gente ter a nossa, que vai ser estrondosa, eu quero que vocês sempre pensem a mais do que o Pepe. Não fiquem contentes com o Pepe quando ele vier fácil. Pensem, e se esse Pepe tivesse isso? E se esse Pepe tivesse aquilo? Tentem dificultar as ferramentas que vocês têm hoje. Dificultar no sentido de preparar vocês para a maior dificuldade. É isso que eu tento fazer em todas as aulas, em todas as mentorias. É deixar vocês preparados para tudo. Vocês acham que fazendo checklist comigo até o dia da prova, vocês não vão estar sorrindo das estações do Rivalida? Vocês acham que não? Então, poste uma foto no grupo, tá? Essa é a tarefa de vocês até a quinta-feira que vem,
fazendo essa tarefa. Toda vez que você for fazer uma estação onde você está no OBS e no final você descobriu que você precisa de uma maior complexidade, posta uma fotinha lá no grupo pra gente acompanhar que você está fazendo isso aí, tá? Então, essa é a nossa tarefa e esse é o nosso erro fatal. E esse, obviamente, foi o nosso checklist com todo esse material aqui teórico que eu vou mandar pra vocês agora. Vou abrir agora a conversa pra vocês conversarem um pouquinho comigo, que eu sou tagarela, né? Não paro. E aí, meus amores? Deixa eu ver aqui o chat. É... Gostaram? Ai, que coisa boa, gente. Eu fiquei o dia pensando nesse momento aqui com vocês. Eu fiquei, meu Deus, eu amei grupo de estudo. Nunca tinha feito isso assim, só na faculdade, né? Grupos de estudo. Eu sempre fazia grupos de estudo com meus amigos e dava aula, né? Pra mim era isso. Eu tinha um quadro. Meu hobby era fazer um grupo de estudo lá em casa. Todo mundo, antes da prova, ir lá pra casa pra eu conseguir dar aula. E daí surgiu o Sangue nos Olhos, né? Foi em 2015. E minha sala era um estúdio de aula. Sempre amei ter quadro de aula, só que era pincel, né? Depois veio a pandemia, eu tive que aprender a mexer no Zoom. Meus amores, a ideia é essa. Todos os nossos encontros a gente vai fazer esse mesmo método. Tenho certeza que eu vou conseguir ajudar muito vocês até o dia da prova, só fazendo isso, tá? Então, como é o nosso primeiro encontro, eu acabei passando um pouco do momento. A ideia é 30, 40 minutos, vai para vocês conseguirem desconectar. Quem quiser ainda repassar o que aprendeu, que eu sempre vou mandar o material para vocês imediatamente. E essa aula fica gravada, então vocês conseguem, né, revisar ela várias vezes. Doutora, Agora, Diga, meu amor. eu posso fazer uma pergunta? Pode? Nessa edição eu vi que é muito focado, principalmente pela queixa do paciente, né? Sim. Esse paciente que tinha queixa de dor torácica, Aham. na hora que eu pedi o exame físico, para eu pedir um exame físico mais detalhado, o que você indicaria que eu poderia falar, assim, detalhado mesmo do aparato cardiovascular, além do básico? Perfeito, gostei da sua pergunta. Vamos primeiro por partes. Antes de você saber o equilíbrio entre somente solicitar ou realizar, onde você vai ter que explicar cada passo do seu exame físico, primeira coisa é literalmente procurar o verbo que está aqui. Veja que aqui é investigar a etiologia provável da condição, nem cita exame físico. Por isso que foi 0,40 para citar exame físico. Só que a gente sabe que, por mais que não tenha na tarefa explicitamente faça, realize exame físico, o exame físico vai ter alterações. Sabe qual que é o equilíbrio, Virginia, para você saber o que perguntar no exame físico, já que estão sendo cada vez mais focados e cada vez menos o Revalida está dando pontos para o exame físico? É você pensar, bom, no infarto vai ter alteração nos sinais vitais, vai ter alteração no aparelho cardiorrespiratório, cardiovascular e talvez nas extremidades. Não vai ter mais alterações que isso. Então, você citando esses três, eu já tô feliz. Agora, veja, eu quero fazer um exame físico cefalocaudal, cardiorrespiratório, abdominal com inspeção, palpação, percussão. Ok, você pode estar um robô muito bem preparada, verbalizar o exame físico inteiro em 0,20 segundos. Só que você está verbalizando só para você se sentir bem no meio da estação. A verdade é que pouco importa o abdômen aqui, pouco importa o cefalocaudal, extremidades. Extremidades às vezes é importante, porque se for um edema agudo de pulmão, você vai querer ver o edema, né? O edema. Mas aqui era importante sinais vitais e o aparelho cardíaco, para você ouvir talvez algum sopro, alguma bulha, tá? Se fosse um caso de edema agudo de pulmão, aí seria importante incluir talvez até o sinal, né? Hepato jugular, mas aí seria diferente. Então, respondendo a sua dúvida, tá? Se nas tarefas nem te coloca para você realizar exame físico, solicitar, interpretar todas as alterações, você já sabe que o PEP vai vir sutil para exame físico, não vai dar quase ponto de nada. Mesmo quando não tenha nas tarefas, se você sentir que o exame físico vai vir alterações e que você precisa ver essas alterações, como foi o caso dessa estação, você vai solicitar o mais útil e específico do mundo, que aqui seria sinais vitais e o aparelho cardiovascular. Seriam os dois. Eu agregaria extremidades, porque eu já estou me preparando para diagnósticos diferenciais. Respondi sua dúvida? Entendido, obrigada, doutora. Nada. E, E doutora, um exame que, por exemplo, a gente sempre pede, né, quase para tudo, que nesse caso talvez não precisaria, por exemplo, um hemograma, né? Não era preciso. exato, até porque, né, não vai mudar aqui. Sabe Não por quê? muda nada. E é uma coisa que você sempre pede, né? Uma coisa Sempre pede. básica. Sempre pede. Mas, gente,
revalida, a segunda fase, eu sei que mexe muito no emocional. Mas assim, agora que eu não tô, né, com a minha pele em jogo, porque eu não vou fazer a prova, eu tô assim, só aqui dos bastidores tentando repassar o conhecimento que eu tenho, que é lindo, né? Eu posso falar isso. É, é um joguinho, sabe? Quando você entende como que é a prova do Revalida, é um joguinho. Então, às vezes, se você sabe que não vai cobrar no PEP, mas você está inseguro e você quer perguntar, você não vai ter ponto negativo. Então, o que que eu gosto? Até para no momento de travar lá, você sempre ter um exame de laboratório fixo, que sempre vai ter. É um hemograma completo, uma função renal com creatinina, eletrólitos e glicemia. Quer ver você pontuar qualquer PEP que peça exames, é você citar isso aqui. E quando eu digo eletrólito, gente, não pode só falar assim, ó, função renal, hepatograma, eletrólitos. Não, eletrólito com sódio, potássio, cálcio, magnésio, do jeito que caiu com o desmaio do paciente de 19 anos que tinha síndrome de Hooft-Parkinson-White em 2022.2, estação número 1 de clínica. Eu sou uma enciclopédia das estações, eu decoro todas, eu sei tudo das estações. Então, essa estação, por exemplo, ele falava assim, né, nas tarefas, cite 6 exames de laboratório. E a gente vinha naquela época de decorar a medicina inteira e tentar falar rápido. Todo mundo escorregou. Nessa prova, reprovação, uma das provas que mais reprovaram. Depois da de 2024, né? Que teve muitos procedimentos e a nota de corte foi 74. Essa foi a segunda que mais reprovou. Porque aí os candidatos precisavam pensar na ordem de prioridade. E sabe o que que pontuava? Hemograma completo, glicemia e os eletrólitos. Sódio, potássio, cloro, magnésio. Aí você pontuaria tudo. Então, respondendo à dúvida do colega, se vai pedir exames de laboratório, ok, não tem problema, não vai ter ponto negativo. Mas peçam rapidinho esses aqui. E no caso daqui, agregaria troponina, só que por estar numa UBS, não adianta pedir. Não vai pontuar nada. O Revalida não é doido, senão todos nós entramos com recurso e anula a questão toda, a estação inteira. Como é que você vai querer que pontue troponinas, né? Você pensando assim, né? Depois, numa UBS? Não pode. Tá contra as leis, né? Reais. Não existe. Perfeito, gente. É isso. Vocês podem me usar por mais tempo, tá? A minha quinta-feira da noite é de vocês. Mas assim, para ser uma coisa sustentável e para vocês terem prazer em entrar comigo aqui, vamos deixar mais ou menos ali uma conversa, um checklist, trocamos ideias e aí a gente finaliza, tá bom? Um beijo enorme. Já sabem qual é a tarefa da semana. Praticar todo o checklist a partir de agora, pensando onde eu tô, o que que eu faria se eu estivesse nesse lugar. E mais na frente, na hora da conduta, lembrar onde eu tô novamente, tá? Doutora, acredita que tem chance de edital sair já amanhã após o resultado? Não, acho que o Revalida vai muito por partes, né? Ele não libera duas coisas grandiosas no mesmo dia. Os funcionários não gostam tanto assim, né, de trabalhar. Então, assim, primeiro, resultado da primeira fase, passa o final de semana. Mas eu acho que essa semana, a próxima, até a próxima já sai, gente, o edital. Tem que sair, né? Tem que sair, senão vai ser o quê? Em março a prova de vocês? Aí a gente vai ter esse encontro até março. Eu não tô preparada para até março, mas a gente dá um jeito. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Vai ser assim, mais ou menos, tá? Os nossos encontros. Sugestões, eu tô aberta sempre. Esse grupo, ele vai funcionar apenas para o grupo de estudo. Então, às vezes querem treinar com outra pessoa, a gente tem um grupo só para treinamentos, tá? De parceiros. Vamos tentar focar nosso grupo ficar maravilhoso, só com dicas fenomenais e materiais. Vou fazer vários materiais para vocês. Um beijo, doutora, doutores, Claro. doutoras. Obrigada, doutora. E Boa até o noite. nosso próximo encontro. Beijo, 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 beijo.